MP3. Queria ouvir música e não estou a encontrar. Sim, eu peguei, mas eu estive a ouvir música e eu deixei lá no quarto. Mas que coisa, estás sempre a mexer nas minhas coisas, por acaso eu dei-te autorização. Oh, olha quem fala, tu é que estás sempre a pegar nas minhas coisas sem autorização. Eu? Estás a brincar. Eu não preciso das tuas coisas para nada. Ah, pois não? Só usas o meu perfume, os meus laços de cabelo, a minha escova e para não falar de outras coisas. O teu perfume? É porque eu sequer uso o teu perfume e as tuas coisas de criança. Usas sim, eu vi no outro dia tu foste ao meu perfume. Ah, deixa-te de criancices, não voltes a mexer no meu MP3, por favor. Ah, mas tu ias me emprestar para eu ouvir música na sexta-feira com o Zeca. Estás, mas é louca, nem penses, para vocês estragarem o meu MP3. Mas já está tudo combinado. É sempre a mesma coisa, tu nunca cumpres com nada. Olha quem fala. Em cumprir e tu cumpres. Ficaste a arrumar o quarto e no fim quem teve que arrumar foi eu. Arranjaste porque quiseste, eu ia fazer isso mais tarde. Como se eu não te conhecesse. E tu? No outro dia a mãe disse para tu lavares a louça e no fim fui eu que fui lavar. Ah, não me chateies, Ritinha. Não me chateies tu. Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao nosso Clube de Boas Novas. Vamos continuar com a nossa programação sobre atitudes, como desenvolver boas e positivas atitudes como verdadeiros cristãos. Mas olha, se tu ainda não te inscreveste no nosso canal, inscreve-te, convida teus amigos, partilha o nosso canal com os teus amigos, ativa o sininho das notificações para receber as novidades do nosso canal e assim nós podemos contar contigo sempre, tá bem? Bem, antes vamos cantar! Quando eu busco a Deus de todo o coração, Ele ouve e atende a minha oração. Posso confiar no seu amor sem fim, pois Ele está comigo e cuidará de mim. É bom buscar a Deus sempre em oração, fortalece a fé e a nossa comunhão. Pois Deus é Pai, sim, Deus é bom para todos nós, mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Pois Deus é Pai e cuida dos seus filhos, sim, se confiares nele, cuidará de ti. Quando eu busco a Deus de todo o coração, Ele ouve e atende a minha oração. Posso confiar no seu amor sem fim, pois Ele está comigo e cuidará de mim. É bom buscar a Deus sempre em oração, fortalece a fé e a nossa comunhão. Pois Deus é Pai, sim, Deus é bom para todos nós, mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Pois Deus é Pai e cuida dos seus filhos, sim, se confiares nele, cuidará de ti. Sabes o que significa a palavra ressentimento? Vai aparecer aqui abaixo. Ressentimento é uma palavra bem comprida que significa voltar a sentir o que sentimos quando alguém nos magoou ou ofendeu. Então alguém provocou dor e sofrimento em nós e nós continuamos a sentir essa dor como se estivéssemos a viver outra vez aquele momento. E esse sofrimento vem sempre ao nosso coração sempre que lembramos aquelas situações ou aqueles momentos ou aquelas pessoas que nos magoaram. E isso traz-nos tristeza, mágoa, ficamos rancorosos, melindrados, ressabiados. Epá, tantas palavras sinónimas para a palavra ressentimento. Mágoa, rancor, melindre, ressabio. Mas qual é o problema do ressentimento? O problema é que quando nós temos ressentimento, ou mágoa, rancor, angústia dentro de nós, há pensamentos e sentimentos negativos que são gerados dentro de nós. Eu tenho que me vingar, espero que aquela pessoa sofra tanto quanto eu sofri, odeio aquela pessoa, eu quero mais que ela morra. Pois é, estes pensamentos e sentimentos negativos
causam muitas vezes depressão, tristeza, ansiedade, também interfere na nossa relação com as outras pessoas e até mesmo com nós próprios e com Deus. E por causa disso, muitas vezes podemos ficar doentes emocionalmente, mas também fisicamente. Às vezes as nossas dores de dentes, dores de cabeça, dores de costas, dores de barriga, não conseguimos dormir bem, ficamos irritados o tempo todo e isto às vezes é sinal que há mágoas e ressentimentos que ainda estão dentro de nós. E também espiritualmente falando, é verdade, a nossa relação com Deus pode ficar prejudicada quando temos todos estes sentimentos e pensamentos negativos dentro de nós. Agora, qual é a solução então para o ressentimento? A Bíblia dá-nos a solução, é verdade. No livro de Efésios, que é no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 32. E diz assim: sejam delicados e prestáveis e perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Então, a solução para o ressentimento é o perdão. É verdade. Só o perdão pode resolver o problema do ressentimento, da mágoa, do rancor. Vamos ler todos juntos a segunda parte deste versículo? Perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou. Efésios, capítulo 4, 32b. O apóstolo Paulo, que foi a pessoa que escreveu estas palavras, aconselha-nos a perdoar as pessoas que nos magoam, que nos ofendem, tal como Deus nos perdoou pelos nossos pecados através do Senhor Jesus, quando pedimos perdão ao Senhor Jesus pelas coisas erradas que temos feito, pensado, dito e que sabemos que não agrada a Deus. A Bíblia ensina-nos que todo e qualquer pecado é uma ofensa contra Deus. Tudo o que fazemos, pensamos, dizemos, sentimos, que é contra Deus, que é contra os outros e é contra nós mesmos, a Bíblia chama isso de pecado. E quando pecamos, magoamos a Deus, ofendemos a Deus, que é puro, santo e não tolera o pecado. E é por isso que o nosso pecado afasta-nos de Deus. Mas Deus, em vez de ficar ressentido ou magoado conosco, Ele amou-nos tanto que enviou o seu Filho Jesus para ser castigado em nosso lugar pelos nossos pecados. Quando o Senhor Jesus morreu numa cruz, Ele morreu em nosso lugar. Eram os nossos pecados que precisavam ser castigados, mas o Senhor Jesus, por nos amar tanto, foi castigado em vez de nós. As nossas maldades, as nossas ofensas, tudo aquilo que nós sabemos que é pecado, foram todas essas coisas que levaram o Senhor Jesus a morrer na cruz por nós. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus não ficou morto, pois não? É verdade, o Senhor Jesus, Ele voltou a viver e porque está vivo pode então perdoar todos os nossos pecados quando arrependidos e tristes com as coisas erradas que temos feito, pensado, dito e por estarmos longe de Deus, pedimos perdão ao Senhor Jesus e pedimos que nos perdoe. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é fiel, é justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de todo o pecado, de todas as maldades, de todas as injustiças. Então, se tu ainda não tens o Senhor Jesus no teu coração, se ainda não lhe pediste perdão pelos teus pecados, precisas fazer isso. Só assim poderás ter o perdão pelos teus pecados, poderás estar na presença de Deus e poderás tornar-te um filho de Deus. Só o Senhor Jesus pode perdoar os teus pecados e salvar-te do castigo de ficar longe de Deus. Vamos dizer novamente o nosso versículo? A Bíblia diz em Efésios 4, 32b: perdoem-se uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar quem nos magoou, ofendeu, causou dor e sofrimento não é nada fácil, pois não, é verdade, não é. Por causa do pecado e da tendência para o pecado que já nasce connosco, é mais fácil nós guardarmos ressentimentos, querermos nos vingar, querermos que a outra pessoa sofra. Mas o problema é que quando fazemos isso, quando guardamos todos esses ressentimentos e mágoas dentro de nós, as nossas emoções, os nossos pensamentos tornam-se negativos e não conseguimos livrar-nos deles facilmente. Mas Deus pode ajudar-nos a livrar-nos de todos esses pensamentos e sentimentos negativos, porque Deus pode ajudar-nos a perdoar quem nos magoa e quem nos ofende. E temos mesmo que fazer isso.
Não por causa deles, não por causa dos outros, mas principalmente por causa de nós. Quem mais beneficia do perdão somos nós mesmos. É aquele que perdoa que é o mais beneficiado, que tem mais benefícios por perdoar. Porque se nós não perdoarmos, vamos ficar tristes, irritados, com raiva, ansiosos e até podemos ficar doentes. Então, quando nós pecamos, sentimos todas essas coisas. E quando nós nos perdoamos a nós mesmos ou aos outros que nos magoam, nós sentimos uma sensação de estarmos mais leves, sentimos paz, bem-estar, porque nos libertamos de todo o ressentimento, de toda a mágoa que vamos colecionando à medida que nós vamos crescendo e vivendo e relacionando-nos com as pessoas. Vamos dizer outra vez o versículo? A Bíblia diz, em Efésios 4:32b, perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32b. Quando perdoamos, trazemos coisas boas à nossa vida. Agradamos a Deus, reduzimos a nossa ansiedade, a nossa tristeza, a nossa raiva, melhoramos até o nosso sistema imunitário, ou seja, o nosso corpo fica mais forte, fica mais resistente e a nossa saúde melhora. Agora, um aspecto. Perdoar não significa que vamos esquecer o que aconteceu. Perdoar não é esquecer, porque nem sempre é possível esquecer certos acontecimentos, certas coisas que acontecem na nossa vida. Perdoar também não é fingir que não aconteceu. Não. Perdoar é nós conseguirmos desapegarmos-nos das situações do passado que nos deixaram tristes e magoados e seguir em frente. É como se conseguíssemos tirar um peso que carregamos. Perdoar é uma escolha que nós fazemos e essa escolha é colocar de lado as emoções negativas e os pensamentos negativos que temos em relação à pessoa que nos magoou, mesmo que essa pessoa não peça perdão. Nós desejamos o bem a essa pessoa. Isto é o primeiro sinal que estamos a conseguir perdoar, quando desejamos que coisas boas aconteçam à pessoa que nos magoou. E nós então conseguimos seguir em frente, com melhor saúde, com melhor relacionamento com os outros, connosco próprios e principalmente com Deus. Vamos ler mais uma vez o nosso versículo? A Bíblia diz, em Efésios 4:32b, perdoem-se uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32b. Então, o que é que nós precisamos fazer para perdoar? Primeiro, fala com Deus sobre o que aconteceu, o que te deixou triste e magoado. Melhor do que ninguém, Deus sabe o que tu estás a pensar, o que estás a sentir e compreende todas as tuas dores e está atento às tuas necessidades. A segunda coisa que tu podes fazer para conseguires perdoar é pedir ajuda a Deus. Exatamente. Pede ajuda a Deus para conseguires perdoar a situação que aconteceu ou a pessoa que te magoou. Terceira coisa, escolhe perdoar no teu coração. Diz assim no teu coração, eu perdoo fulano de tal por ter feito ou por ter dito isto. Então, no teu coração, diz estas palavras. A quarta coisa, ora a Deus pela pessoa que te magoou, desejando coisas boas para ela, ok? E finalmente, a quinta coisa, perdoa muitas vezes a pessoa que te magoou ou a situação até que a mágoa e o ressentimento desapareça. Às vezes, perdoar é um processo, leva um tempo e durante esse tempo nós temos que ir perdoando várias vezes a mesma situação ou a mesma pessoa até conseguir fazer desaparecer toda a dor, o ressentimento e a mágoa dentro de nós. Então, quais são as 5 coisas que nós podemos fazer para conseguirmos perdoar? Primeiro, falar com Deus sobre o que aconteceu. Segundo, pedir ajuda a Deus para conseguirmos perdoar. Terceiro, no nosso coração, dizermos as palavras que perdoamos a pessoa ou a situação. Quarta coisa, orar a Deus, não é? Pedindo, intercedendo pela pessoa que nos magoou. E claro, a quinta coisa, perdoar várias vezes até que a mágoa e o ressentimento desapareça. Vamos dizer mais uma vez o nosso versículo juntos? A Bíblia diz, em Efésios 4:32b, perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32b. Muito bem!
Ritinha. Olha, desculpa pelas coisas que eu te disse e por ter usado o teu MP3 sem te pedir autorização. Tudo bem, Ritinha. Também eu não estive nada bem esta manhã. Desculpa a minha atitude e as coisas que eu disse. Então estamos bem outra vez? Claro. E sabes, podes usar o meu MP3 como já estava combinado com o Zeca na sexta-feira. Ah, obrigada, Thelma. Também tu podes usar as minhas coisas sempre que tu quiseres. Tá bem, Ritinha. Olha, um beijinho para a gente ficar bem. Tá bem, um beijinho. Como é que anda a tua coleção de mágoas e ressentimentos? Isso mesmo, ouviste bem, coleção de mágoas e ressentimentos. Alguém que copia por ti na escola e isso traz-te problemas com o teu professor, guardas mágoa do teu colega. O teu pai prometeu fazer algo e não cumpriu, guardas mágoa do teu pai. Alguém que te fez algo que te magoou, que te causou desconforto ou tristeza, guardas mágoa dessa pessoa. E sabes, ao longo da nossa vida, à medida que vamos crescendo, nós vamos colecionando, juntando estas mágoas e ressentimentos de pessoas ou situações que nos causaram mal, desconforto, dor e sofrimento. E no episódio de hoje, a Ritinha e a Thelma estavam aborrecidas uma com a outra porque tinham ressentimentos uma da outra guardados no seu coração. E só com o perdão é que nós conseguimos livrar-nos desses ressentimentos, esses sentimentos maus que podemos ter por alguém que nos magoou ou fez-nos mal. Certa vez, um dos discípulos do Senhor Jesus, Pedro, estava a pensar sobre estas coisas e fez uma pergunta a Jesus. E eu vou ler qual foi a pergunta de Pedro. Está lá no capítulo 18 de Mateus, versículo 21. E diz assim: Pedro aproximou-se então de Jesus e fez-lhe esta pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão se ele continuar a ofender-me? Até 7 vezes? O que é que será que o Senhor Jesus respondeu? A Bíblia dá a resposta. Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus disse que 7 vezes não era bastante. Tinha que ser 70 vezes 7. Agora, quanto é que é 70 vezes 7? Bom, 7 vezes 7 é 49. Acrescentando o 0 do 70 dá 490 vezes. É verdade. Agora, será que só podemos perdoar até 490 vezes? Não. O Senhor Jesus, na realidade, estava a querer dizer que devemos perdoar todas as vezes que forem necessárias. Não há limite para o perdão. E para que as pessoas que estavam a ouvir Jesus compreendessem muito bem, então o Senhor Jesus contou uma história exatamente para mostrar isto, que não há limites para o perdão. E na história que o Senhor Jesus contou, diz que havia um rei. Um rei que estava a tentar resolver e tratar das contas, havia seus servos, administradores, que estavam a dever-lhes dinheiro. Então ele resolveu pôr as coisas em pratos limpos e tratar de tudo isso. E entre os seus servos devedores, havia um que devia muito dinheiro mesmo. E nem que ele trabalhasse toda a sua vida, ele não iria conseguir pagar tanto dinheiro. Percebendo que o seu servo nunca iria conseguir pagar aquela enorme dívida, o rei então disse: ok, este servo tem que ser vendido. Ele, a mulher dele, os seus filhos vão ser vendidos como escravos e vendam também todos os seus bens, as suas casas, os seus pertences para poder pagar pelo menos parte da dívida. O servo devedor, quando ouviu estas palavras, ele ficou desesperado e de joelhos pediu ao rei: oh rei, por favor, tem paciência comigo. Dá-me a oportunidade para eu poder pagar a minha dívida e eu vou devolver-te tudo o que eu te devo. Pagar? Eu nunca iria conseguir pagar uma dívida tão grande. Estavam em causa milhões. O rei sabia que ele jamais iria conseguir pagar a dívida, mas quando viu o seu servo tão desesperado, ele sentiu muita compaixão dele, sentiu muita pena do seu servo, que resolveu fazer algo inesperado. Resolveu perdoar toda a sua dívida e deixou-o ir em liberdade. Uau! Este rei foi muito bondoso ao perdoar uma dívida tão grande ao seu servo que lhe devia tanto. Agora, o servo já não devia mais nada ao rei. A dívida tinha sido perdoada. O rei perdoou uma grande dívida. Imagino que não tenha sido fácil perder tanto dinheiro.
rei perdoou. E é assim que nós devemos agir. É verdade, por maior que seja a ofensa, por maior que seja a mágoa que tenhamos com alguém que nos fez algo, nós devemos conseguir perdoar. E Deus ajuda-nos a perdoar. Deus ajuda-te a perdoar. Perdoar é deixar de ter pensamentos negativos, sentimentos negativos contra alguém que te magoou, que te ofendeu. O rei não queria ver o seu servo sofrer, agoniado, ficar preso e prestes a perder tudo o que tinha. Por isso, ele o perdoou. Imagino então que o servo ficou muito aliviado. Ufa! Ele e a sua família estavam salvos, não iriam ficar presos, não iriam ser vendidos, não iriam perder os seus pertences e, melhor do que tudo, já não tinha mais nenhuma dívida com o rei. Então, este servo, bem aliviado, feliz e contente, ao sair da presença do rei, ele encontrou um colega. E quando olhou para aquele colega, ele lembrou-se: este meu colega que trabalha aqui comigo no palácio também está-me a dever algum dinheiro. O que é que vocês acham que ele fez? Será que ele pensou e disse: se o rei foi capaz de perdoar a minha dívida de milhões, eu vou conseguir perdoar a este meu colega que afinal só me deve algumas dezenas. Pode ter pensado. Só que não. Vamos, sua insolente! Paga-me tudo que deves! Por favor, tem paciência comigo que eu vou pagar-te tudo que te devo. Insolência! Paga-me o que deves! Paciência o quê? Paga-me! Guardas! Prendam este! Levem para a prisão até que me paguem até o último centavo! Nada de perdão! O servo perdoado mandou prender o seu colega na cadeia até que ele lhe pagasse tudo o que lhe devia. Este servo perdoado tinha tanto ressentimento no seu coração que não conseguiu perdoar o seu colega. E sabes, todos nós somos parecidos com este servo, é verdade. Antes do Senhor Jesus ter nos salvo, nós tínhamos também uma grande dívida para com Deus. E nós, pela nossa força, por quem nós somos, jamais conseguiríamos pagar essa dívida a Deus. É a dívida pelos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, Ele pagou a nossa dívida em nosso lugar. E por isso é que Deus perdoa a nossa dívida quando nós pedimos perdão ao Senhor Jesus, quando pedimos ao Senhor Jesus para nos salvar. Nós não merecemos o perdão de Deus porque somos pecadores e fazemos coisas que o desagradam, que são contra Ele, contra a sua lei. Mas Deus perdoa-nos em Cristo Jesus. E não só Deus nos perdoa, como também ajuda-nos a perdoar as pessoas que nos ofendem. Deus ajuda-te a perdoar. Se tu já és filho de Deus, se Jesus já é o teu Salvador, então deves seguir o exemplo do Senhor Jesus e perdoar aqueles que falham contigo, que te magoam, que te prejudicam, não por eles, mas por ti principalmente. Fala com Deus sobre como te sentes quando alguém te magoa, quando alguém te faz algo que te incomoda e te perturba, e pede a ajuda de Deus para conseguires perdoar essa ofensa, para conseguires perdoar essa pessoa. Aquele servo perdoado não foi capaz de perdoar o seu colega. Quando os outros colegas viram aquela situação, aquela cena terrível, eles foram contar tudo ao rei. O rei, quando soube do que aconteceu, ficou muito aborrecido e mandou chamar o servo e disse-lhe das boas: servo malvado, então eu perdoei-te a dívida toda porque tu me pediste. Não devias tu também ter sido compreensivo com o teu colega, tal como eu fui contigo? O que acham que o servo terá dito ao rei? Pois, mas ele estava-me a dever dinheiro. Pois, eu precisava de uns trocos. Não, nós não sabemos o que é que ele disse ao rei. O Senhor Jesus não contou essa parte. Mas o Senhor Jesus apenas disse que o rei, zangado pela atitude ressentida e rancorosa do seu servo, mandou-o prender até que pagasse toda a sua dívida. Pois é, mas ele jamais poderia conseguir pagar a dívida grande que tinha com o rei. Ele jamais iria conseguir pagar. Então ficou preso até ao fim dos seus dias. O ressentimento deste servo
só lhe trouxe problemas. E o mesmo acontece conosco. Se nós passamos a nossa vida ressentidos, magoados, só trazemos problemas para nós. Dor, sofrimento, tristeza, doença, falta de paz. O ressentimento é como um peso que nós carregamos e que nos impede de sermos livres e felizes com Deus, com os outros e conosco mesmos. Então, livra-te da tua coleção de ressentimentos. Deus pode ajudar-te a perdoar-te. Escolhe perdoar. E Jesus então concluiu a sua história com algo que nos deve fazer pensar e refletir muito bem. Vejam só o que é que o Senhor Jesus disse no versículo 35 do capítulo 18 de Mateus. Preparados para ouvir? Assim também vos há de tratar o meu Pai do céu, se cada um de vocês não perdoar de boa mente ao seu irmão. Palavras difíceis de ouvir, não é verdade? Se nós não perdoarmos os outros, Deus também não nos perdoa. Deus está pronto a perdoar todas as vezes que nós falharmos e espera que nós também façamos o mesmo com as pessoas à nossa volta. Se já tens Jesus no coração, tu precisas conseguir perdoar aos outros. E o que é que tu precisas fazer? Aquelas 5 coisas. Fala com Deus sobre o que aconteceu, o que te deixou triste, o que te deixou magoado. Segunda coisa, pede ajuda a Deus para conseguires perdoar essa pessoa ou essa situação que aconteceu. Terceira coisa, escolhe dizer no teu coração: eu perdoo aquela pessoa por ter feito isto. Quarta coisa, ora a Deus pela pessoa que te magoou, desejando coisas boas, bênçãos para a sua vida. E finalmente, a quinta coisa, perdoa muitas vezes até que a mágoa e o ressentimento desapareça. Então, este é o meu desafio para ti para esta semana. Se já tens Jesus no teu coração, pratica o perdão com as pessoas que falham à tua volta. Ora então, muito boa tarde e bem-vindos novamente à oficina da Tia Clara. E hoje novamente nós vamos estar a utilizar ou reutilizar uma caixa que já não tem utilidade para mais nada, mas nós vamos reutilizá-la para fazer uma atividade que eu acho que vai ser muito interessante e tem a ver com aquilo que nós estamos a estudar no dia de hoje, que é acerca do perdão e do ressentimento. Então venham daí comigo e nós já vamos trabalhar e eu acho que vocês vão gostar desta ideia. Bem, vamos começar pela caixa e na parte da frente da caixa nós vamos precisar de uma cruz. Nós temos uma cruz e nós vamos desenhar aqui a cruz, mais ou menos no centro, e vamos fazer esta abertura na caixa. Depois vocês vão entender tudo ao longo do nosso vídeo, vocês vão perceber tudo, mas isto é necessário fazer na caixa. Cuidado, é assim, vocês têm que pedir a ajuda de um adulto para fazer isto, para que não se magoem. Pronto. Agora o segundo passo é, eu estou a fazer em cartolina azul, mas vocês podem fazer na cartolina que vocês quiserem. Primeiro vocês têm que saber a altura destes lados aqui, que foi o que eu fiz. Eu medi com a régua e depois então desenhei o fundo da caixa, a tampa, e deixei a mesma altura que tem aqui, eu deixei aqui dos lados, que é para nós forrarmos a nossa caixa. E vamos pôr cola. Eu estou a usar cola de bastão porque assim a cola branca é muito boa, mas quando é assim para cartolinas, coisas mais finas, ela depois tem a tendência de amolecer muito o nosso material e fica às ondas, fica um bocado feio. Então eu prefiro esta, ou então a cola de silicone. Estamos aqui assim também, que é para depois quando encostar, ficar ali certinho. Então podemos fazer assim, em vez de cortar, colocamos assim aqui por baixo desta outra parte e já vai ficar mais arrematadinho aqui os cantinhos do que da outra maneira. Pronto, porque aqui vai ter a tendência de ficar um bocadinho aberto, então como vem assim fica bem mais arrematadinho. Pronto.
Então agora vamos cortar aqui também essa parte. Eu tive que trocar. Portanto, é o molde e como já está desenhado aqui na cartolina, agora vamos voltar a usar o chiclete para cortar a abertura. Pronto, o túmulo já está para nós pormos aqui na nossa caixa. Vamos precisar também da porta do túmulo, que já está recortado, eu já adiantei, e também precisamos da pedra. Pronto, o passo seguinte vai ser fazer isto. Portanto, é colar também. Vamos colar. Vamos colar mais assim um bocadinho, porque depois vamos pôr aqui mais um efeito. Agora vamos pôr a porta do túmulo. Os moldes, como sempre, os moldes vão estar em PDF, portanto eu não estou aqui a recortar e a riscar, para vocês também não há necessidade. E a porta, okay? E também vamos colocar aqui uma relvazinha, que também já está arranjada, só precisa aqui aparar umas coisinhas, para ficar exatamente à medida. Se não queremos sujar as nossas mesas, convém a gente sempre pôr alguma proteção, porque a cola ela suja tudo mesmo. Pronto, para fazer o fundo falso nós precisamos da medida do fundo da caixa e também deixamos que pode ser do tamanho da profundidade da caixa. O meu não está, o de baixo está, mas do cima não, mas vai funcionar na mesma. Então agora o que nós temos que fazer é colar, não muito junto à ranhura, mas vamos colar assim mais ou menos aqui para baixo, não muito. É só mesmo um pouquinho, é uma espessura mais ou menos de 1 centímetro que vamos colar e deixamos ficar aqui esta altura, dependendo da caixa, não é, que se está a usar, então nós vamos fazer assim. Não vamos colar aqui, porque a gente vai precisar de que estas partes aqui elas se levantem para o nosso trabalhinho funcionar, está bem? Precisamos que abra assim e precisamos que abra assim. Pronto, a nossa caixinha assim. Agora temos um molde de corações e vamos fazer 10 corações brancos e vamos fazer 10 corações pretos. E vamos recortar, claro. Vocês já sabem como recortar. Pronto, já temos tudo recortado. E agora qual é a função destes corações? Então é assim, os corações brancos vamos guardá-los aqui na parte de baixo da nossa caixinha e vamos montar a caixinha aqui tudo certinho. Quando tu tiveres que perdoar alguém, tens que olhar para esta caixinha e lembrar-te que tu foste perdoado, Jesus perdoou-te, então tu também deves perdoar os outros. E deves colocar aqui, porque o teu perdão foi adquirido no Senhor Jesus. Colocas ali e se tu realmente perdoaste a pessoa que te ofendeu, então podes abrir a caixinha e retirar daqui de baixo um coraçãozinho branco. Porque o Senhor Jesus, Ele limpou o teu coração. E se quiseres podes ir pondo assim aqui à volta para te lembrares que perdoaste. E se quiseres até podes colocar aqui que tu perdoaste e dar o nome da pessoa que te ofendeu. Bem? É a função do nosso trabalhinho então. Eu não estou a colar, mas pronto, podiam colar. Vais colocar muitos coraçõezinhos aqui, mas também vais ter muitos coraçõezinhos brancos, porque tu já foste perdoando várias pessoas. E a ideia é essa, é que tu vais perdoando. Agora imagina que tu já perdoaste, chegas ao fim dos 10 coraçõezinhos, já perdoaste toda a gente, então o que é que vais fazer? Tornas a meter os coraçõezinhos lá dentro e continuas o processo. Não precisas estar a fazer mais coraçõezinhos, mas voltas a fazer a mesma coisa, bem? O coraçãozinho escuro é para nos lembrar que nós vivemos no pecado, nós estamos a viver na escuridão e só através do Senhor Jesus é que nós podemos limpar o nosso coração do nosso pecado. A forma de tu tirares os corações é levantar e tirar, porque os branquinhos também é a mesma coisa, é levantar, tirar ou colocar dentro da caixa.
Bem, só faltava aqui um retoque no nosso trabalho manual, que é exatamente o versículo que eu imprimi, e vocês vão ter no PDF também o molde. Deixa-se ficar uma beirinha aqui, para depois, quando se cola a cruz aqui, não colar totalmente, para depois colocar o versículo aqui, e assim tu vais te lembrar que deves perdoar os outros, assim como Cristo te perdoou. Espero que seja um recurso para ajudar a trabalhar o perdão na tua vida. E chegamos ao fim da nossa oficina e acho que o nosso trabalho fica bastante interessante para nos lembrar que nós temos que perdoar os outros. Assim como Deus nos perdoa nós devemos perdoar os outros. A ideia não é minha, é uma ideia que eu vi na internet e achei muito interessante e aplicável à nossa situação aqui da nossa lição de hoje. Deus vos abençoe e até à próxima, se Deus quiser. Bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso Clube de Boas Novas. Esperamos que tenhas aprendido bastante como desenvolver boas e positivas atitudes como verdadeiros e bons cristãos. Esperamos que tenhas aprendido bem o versículo, porque o meu desafio para ti durante esta semana é que repitas várias vezes e ponhas em prática todas as nossas sugestões. Além disso, já sabes, visita o nosso Espaço Aventura. O nosso Espaço Aventura também pode ser um aplicativo para o teu telemóvel, tá bem? Então podes ir à nossa página www.espacodeaventura.com e baixares ali a app para o teu smartphone, para o teu telemóvel, para o teu celular, tá bom? Tu vais te divertir bastante, vais poder jogar com os teus amigos e aprender muito sobre boas atitudes e sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia e muita coisa mais, tá bem? Então, se ainda não estás inscrito no nosso programa, mais uma vez, inscreve-te, ativa o sininho das notificações e partilha o nosso canal com os teus amigos. Vamos ver se conseguimos atingir a marca dos 1000 subscritos ainda nesses próximos meses, tá bem? Ok, então até a próxima. Tchau!